Fala pessoal, voltamos com as informações neste sábado de muita chuva, trazendo as melhores informações para você que está do outro lado nos assistindo, patriotas de todo o Brasil e do mundo. Já vou pedindo para você colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo e coloque também se está chovendo ou não, quero aí saber a sua opinião. Pessoal, vídeo bombástico aí trazendo informações do STF aí que está rindo, debochando do Trump, e vocês vão entender esta matéria completa. Já vou pedindo para você também se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, deixando o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Congresso Nacional, além de anistiar os réus do 8 de janeiro, ele pode anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pode tornar o Jair Bolsonaro elegível novamente para 2026? E qual o papel da eleição do Trump nisso? E se esse projeto de anistia for aprovado pelo Congresso, o STF pode barrar, pode impedir que ele venha a ter vigência, que ele venha a ter força para valer? Bora entender isso aqui hoje, mas antes de eu te responder essas perguntas, vamos entender por que essa discussão voltou com tudo nessa semana. O que aconteceu foi o seguinte, gente, o Bolsonaro foi entrevistado, então, nessa entrevista pelo jornal O Globo, nesta quinta-feira, e nessa entrevista ele disse que o Congresso ele pode sim reverter a situação dele no STF e a sua inelegibilidade, porque o Legislativo seria o poder mais importante, ressaltando que ninguém votou nos ministros do Supremo, ninguém elegeu os ministros do Supremo. E aí o Bolsonaro também falou várias coisas que nós, ou melhor, que o ministro Alexandre de Moraes está careca de saber. Ele disse que não existe golpe sem armas, que existe uma sanha do Alexandre de Moraes, do próprio Supremo, de condenar o Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai ter um julgamento justo no Supremo. E, gente, aqui eu quero até relembrar algo que eu já disse antes. Quando eu conversei com o Bolsonaro sobre a perseguição que ele sofre hoje no STF, ele me falou 3 coisas. A primeira coisa é que a prioridade dele seria anistiar os réus do 8 de janeiro e os presos políticos. A segunda coisa, que ele não tem medo dessas investigações. E, em terceiro lugar, ele me disse que ele e essa terceira coisa se relaciona com a segunda coisa, ele me disse que o problema que ele via não é a investigação contra ele, mas é quem vai julgar ele. Não é ele ser julgado, mas é quem vai julgá-lo. E aí ele está certo, o Bolsonaro ele está sendo julgado no STF mesmo sem ter foro privilegiado, em uma investigação repleta de ilegalidades, do começo até o fim, em uma corte que mudou seu próprio entendimento sobre foro privilegiado unicamente para poder punir o Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele não vai ter um julgamento justo, técnico lá no Supremo, que o julgamento ali vai ser político e que ele inclusive já está antecipadamente condenado pelos próprios ministros, como eles mesmos já vazaram para a imprensa algumas vezes. Agora, respondendo a primeira pergunta que eu trouxe, o Congresso pode anistiar o Bolsonaro? Pode tornar ele inelegível em 2026? A resposta é sim, ele pode. Mas aqui é muito importante dizer, gente, que o PL da anistia, que está sendo discutido hoje no Congresso, ele não tem no texto uma previsão específica para o caso Bolsonaro. Então, uma anistia para o Bolsonaro no Congresso deverá vir por meio de um outro projeto, o que só deve acontecer se e quando a PGR denunciar o Bolsonaro. E um projeto de anistia ele precisa ter uma certa delimitação, um foco que delimite a abrangência dele. Então é preciso ter um escopo de por quais crimes que a PGR vai estar denunciando o Bolsonaro antes de se ter um projeto de anistia, ou antes de emendar o projeto que lá existe para incluir uma anistia específica em relação ao Bolsonaro. Se o projeto estiver dentro dos limites que a Constituição prevê, e a Constituição prevê pequenos limites, pequenas proibições para anistia, proibindo, por exemplo, a anistia para crimes de tráfico de drogas, para crimes hediondos, crimes que não são cogitados, evidentemente, no caso Bolsonaro. Então, o projeto de anistia do Bolsonaro vai ser, sim, constitucional e não vai ter nada de errado. Essa seria uma resposta para as ilegalidades que o STF tem cometido contra o Bolsonaro e contra outras pessoas nessas investigações, como, por exemplo, a falta de competência, porque ninguém ali tem foro privilegiado. Como corrigir essas ilegalidades se lá no Supremo não tem esperança? A única saída que resta, portanto, dentro do Brasil, é o Congresso Nacional. E o Bolsonaro está correto aí. Mas agora me diz, qual que é o papel que a eleição do Trump tem nisso? O que isso tem a ver? Gente, é um papel gigante,
Porque o que está acontecendo nos últimos anos, com a eleição do Milley e agora do Trump, é uma nova correlação de forças aí na geopolítica mundial, com a balança agora pendendo para a direita. Os Estados Unidos possuem diversos instrumentos legais e diplomáticos para aplicar pressão no Brasil e também para punir ministros do STF por todos os abusos que eles têm cometido, que nós já abordamos aqui várias vezes, como a cassação do visto, o banimento dos Estados Unidos, a proibição de viagens, o banimento do sistema financeiro americano, a proibição de empresas e cidadãos americanos de fazerem negócios com os ministros, inclusive negócios bancários, financeiros, a pressão para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgue e puna o Brasil, aprovações de projetos de lei no Congresso americano com sanções aos ministros. As possibilidades são muitas. E agora a gente vai ter o Donald Trump, aconselhado por quem? Por quem? Por quem? Por ele, Elon Musk, o seu braço direito, que foi quem sofreu na pele os abusos do Alexandre de Moraes. E para finalizar, se aprovarem uma anistia a Bolsonaro, o STF pode barrar? Em tese, como a gente viu, um projeto de anistia, nesses termos que eu falei, seria constitucional e não teria motivos para o STF barrar. Mas nós sabemos que os ministros não julgam mais de acordo com os fatos, com a lei, com a Constituição, mas sim julgam de acordo com a capa dos autos e com a conveniência política. Uma anistia ela pode ser contestada no STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. E é certo que os partidos de esquerda, como o PT e o PSOL, vão fazer isso, vão propor uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas a verdade é clara aqui. O que vai dizer se o Supremo vai ou não barrar isso vai ser a conjuntura política da época. E é por isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais a direita, porque o que os ministros respondem hoje não é mais a lei, não é mais a Constituição, mas é sim a política. A conjuntura política precisa fortalecer a direita para que o STF possa ser freado nos seus muitos abusos que vem praticando contra muitos cidadãos brasileiros, vilipendiando, em última análise, a nossa Constituição, o nosso Pacto Fundamental e a cidadania. E você, o que você acha? Você que está nos assistindo, você acredita que o Bolsonaro vai ser anistiado pelo Congresso? Ou o STF vai barrar tudo? Conta aí pra gente nos comentários. Vocês estão acompanhando as piadas, os deboches e as chacotas dos ministros do Supremo com a vitória do Trump. Mas isso revela uma verdade escondida. Isso revela um segredo que eu quero contar para vocês. Isso é uma manobra para esconder duas coisas: um segredo e uma verdade. Esses deboches, essas piadinhas, escondem um segredo que é a vulnerabilidade dos ministros. E essas piadas, esses deboches, escondem uma verdade, que é o desespero deles. E justamente por isso, eles estão fazendo de tudo para convencer a você, convencer a mim, convencer todos os brasileiros de que eles não estão nem um pouco preocupados com a vitória avassaladora do Donald Trump, que em breve poderá trazer consequências pesadas, sim, para todos os abusos que eles têm cometido nos últimos 5 anos. A verdade é que eles estão, sim, vulneráveis, que eles estão perdendo o sono com a volta do Trump ao poder, e eu vou provar isso para você neste vídeo agora de hoje. Mas antes disso, curte o vídeo aí, curte a live, se inscreve no canal e compartilhe o link dessa nossa live nos seus grupos de WhatsApp mais uma vez, para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe. Olha só, gente, eu quero mostrar para vocês aqui todas as vezes em que os ministros do Supremo utilizaram seus porta-vozes da imprensa, aquela imprensa porta-voz do poder, para dizer que eles não estão nem um pouquinho preocupados com a vitória do Trump, que tudo vai bem, obrigado. Nós estamos aqui, vejam só, dando risadas, fazendo piadas. Bora ver aqui a seleção então que eu fiz. Eu vou pedir para a produção mostrar aí na tela para vocês à medida que eu menciono cada matéria. A primeira nota aí foi a da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, olha aí, ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Gente, parece que eles não estão aí nada preocupados, né? Vamos ver o próximo aqui, veja aí, este é da Veja, duplamente então Veja aqui, ó. Vitória de Trump vira piada entre ministros do STF. Olha essa outra aqui que eu vou mostrar para vocês agora do Globo. Confere aí. O que dizem ministros do STF sobre a ameaça de vistos cancelados em eventual governo Trump? Olha essa outra aqui agora que eu vou mostrar para vocês.
da repetidora oficial das narrativas do STF, a Daniela Lima. Dá uma olhadinha aí o que ela fala. Ela fala que ministros do STF rejeitam tese de pressão dos Estados Unidos. Aliados de Bolsonaro citam o apoio de Trump como reforço por elegibilidade. Aí agora, eu quero perguntar uma coisa para vocês. E me respondam aí, por favor, no chat e nos comentários. Se os ministros não estivessem mesmo preocupados com a vitória do Trump, precisava sair assim, avisando todos os jornais, falando com todo mundo da imprensa, dizendo, nós não estamos preocupados, hein? Olha só, a gente não está preocupado. Precisava acionar todos os porta-vozes aí dos ministros da imprensa para passarem esse recadinho, para dizer, olha só como nós estamos aqui fazendo troça, debochando da vitória do Trump. Quem vai perder o primeiro visto? Precisava fazer isso, provar, mostrar ao mundo como eles estão tranquilos, calmos com tudo o que está acontecendo? É óbvio que não. E quem aqui já assistiu aquela série Game of Thrones, talvez vá lembrar de uma das frases mais icônicas e famosas da série, que é: qualquer homem que precisa dizer eu sou o rei, não é rei nenhum de verdade. E você também já ouviu uma outra expressão, que é o monstro sangrou. Essa última expressão indica que quando é possível fazer um monstro sangrar, quando as pessoas veem que o monstro sangra, isso mostra para todo mundo que o monstro pode ser derrotado. E essas frases se aplicam aqui perfeitamente aos ministros do Supremo. Se eles não estivessem preocupados de verdade com a sua vulnerabilidade exposta agora, com as futuras retaliações e punições dos Estados Unidos sobre o governo Trump, isso aqui jamais teria chegado na imprensa como chegou. Eles fizeram questão que chegasse porque eles estão vulneráveis. E eles estão querendo disfarçar essa vulnerabilidade, escondê-la. Eles fizeram chegar como chegou porque eles estão desesperados para convencer a população e a opinião pública de que tudo está bem e nada mudou. Mas tudo mudou sim. E aqueles que cometeram abuso, em especial o ministro Alexandre de Moraes, devem perder o sono nos próximos 4 anos. E aí, nesse turbilhão de notinhas plantadas na imprensa, nós tivemos uma apuração que afirmou sim que os ministros do Supremo estão preocupados, e foi do jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis. Ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, eu separei o trecho, ó. Ele disse o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal se preocupam com um fator em especial na eleição à presidência dos Estados Unidos: a presença do deputado Eduardo Bolsonaro entre o seleto grupo de apoiadores que acompanhou Donald Trump na apuração de votos na Flórida. Magistrados entendem que a presença do parlamentar foi um sinal de que o clã Bolsonaro tem proximidade suficiente com Trump para pedir ao presidente dos Estados Unidos que ponha em prática retaliações a integrantes do Supremo. E aí eu pergunto para você, os ministros do Supremo descobriram isso agora? Quem é da direita sabe há muito tempo que a família Bolsonaro tem excelentes relações com a família Trump, que o próprio Trump tem excelentes relações com o Bolsonaro, o Eduardo tem uma relação próxima e direta com a Ivanka Trump e que o Jared Kushner, o marido da Ivanka. Para vocês terem uma ideia, a Ivanka foi conselheira sênior do pai na Casa Branca durante o primeiro mandato e o Jared Kushner foi um dos principais assessores e conselheiros do Trump em matéria política externa, de diplomacia, tendo inclusive um papel essencial na formulação daqueles acordos de Abraão, uma das principais conquistas da gestão do Trump, que foram acordos bilaterais de normalização e pacificação das relações entre Israel, Emirados Árabes e o Bahrein, países que antes eram hostis. E o Jared Kushner, ele foi negociador oficial desses acordos em nome do Trump. Então aqui a gente vê como o medo dos ministros ele é real. O relacionamento entre os Bolsonaro e o Trump pode ser sim um fator que irá permitir que os Estados Unidos punam o Brasil pelos abusos judiciais do Supremo. E bora aí continuar a ler aqui mais um trechinho da matéria que eu mencionei para vocês verem aqui qual que é o medo dos ministros. Eu separei aqui, olha. Um exemplo seria avançar no projeto de lei que poderá impedir ministros do STF de entrarem nos Estados Unidos, sob o argumento de ferir a liberdade de expressão. O texto foi apresentado por parlamentares do Partido Republicano, o mesmo de Trump, em resposta ao bloqueio do X por Alexandre de Moraes no Brasil. E lembrem, a direita conquistou o Congresso americano. Hoje a direita lá tem a presidência, o Congresso, as duas casas e mais a Suprema Corte.
É, pessoal, quem cometeu abusos judiciais, ultrapassou a linha da lei e fez de tudo para destruir a direita no Brasil, agora tem razão mesmo para ficar com medo. A batata de vocês está assando. E como a gente viu nos últimos dias da campanha presidencial americana, quando o Trump passou o dia trabalhando no McDonald's, o novo presidente americano sabe bem fritar uma batatinha como ninguém. Concorda aí comigo? Deixa a sua opinião nos comentários.